E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí que o Pascoalzinho e companhia falaram sobre o Tricolor, sobre o jogo de ontem, sobre o São Paulo e Flamengo do final de semana. Vamos ver as últimas notícias, tudo que eles falaram em um debate bem legal que eu tô trazendo pra vocês. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 6 mil inscritos. Falta menos de 100 inscritos. Dá essa força pra esse jovem São Paulino aqui, beleza? Já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários. A gente vai debater e comentar muito sobre o São Paulo, sobre o jogo de ontem, sobre o jogo do final de semana. Muita coisa a gente vai falar aqui. Créditos e direitos autorais você está deixando na descrição. Sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Paramos por aí. E quando entra o Eric, o time ganha força, ganha velocidade pelo lado do campo, ganha pressão em cima do adversário. Agora, a expulsão do Marcão, eu acho que a expulsão do Marcão mostra um outro lado. O São Paulo tinha muita dificuldade para... Vou repetir. O São Paulo tinha muita dificuldade para passar pela defesa do Goiás. Com a expulsão do Marcão, o Marcão não é mau jogador, o Marcão não é jogador... O Marcão tem 5 gols pelo Goiás, volante. Ele não é mau jogador, jogador experiente, ele não é maldoso, mas cometeu... Hoje, a maior jogadora do futebol brasileiro, né, a Marta, foi expulsa num lance semelhante, porque não tem lance igual no futebol. Sim. Num lance semelhante, ela também foi expulsa de campo. Cartão vermelho direto. E aí o árbitro vai, cancela o amarelo e dá o vermelho. O que me chama a atenção é que o intrépido VAR... Era o Trace, era o Trace que estava no VAR. O que eu disse aqui? O Trace vai no VAR e alguma coisa vai acontecer. O VAR não chama na cotovelada. A gente vai mostrar já esse lance, vamos tentar pegar também, porque parece que a CBF já liberou um pedacinho desse áudio, desse VAR. Eu quero só ouvir o Zinho em relação ao jogo antes da gente entrar nesse ponto da expulsão em si, porque eu acho que é claro que a expulsão interfere, mas o resultado para o São Paulo ele é muito expressivo, né, Zinho? O nível técnico é maior do que o adversário e apesar de definir em casa, já leva um 2-0 para o jogo de volta. Definir em casa não, perdão, fora de casa. Encaminhou muito bem a classificação, né? 2-0, Goiás vai ter que sair para o jogo, vai ter que adotar uma tática totalmente diferente. O jogo do Goiás era esse, se fechar, deixar o tempo passar, deixar o São Paulo ficar nervoso, não ter condições de criar as jogadas de infiltração, teve as dificuldades que foram faladas. Acho que o Zubeldia poderia, eu falei ontem, né? Não estou falando engenheiro de obra pronta. Ontem aqui no programa eu falei, olha, ele poderia usar um pouquinho mais. O Goiás vai vir só para se defender, vai ter um jogador lá na frente, olhe lá. Então, de repente, abre mão do Bobadilla e coloca, eu até falei de colocar o Wellington Rato, né? Empurrar o Luciano perto do Caleri e ficar ali o Lucas como meia por trás desses dois atacantes, né? Com 2 jogadores de beirada, porque não estava nem encaixando o contra-ataque o Goiás. E de repente ter mais opções ali, empurrar os 3 zagueiros não ficarem só eles com o Caleri, e isso dificultou o São Paulo. Era uma linha de 5 ali, com mais 4 na frente dessa linha, então estava difícil de entrar. Aí quando ele faz essa mudança, tira o volante, eu não acho que ao contrário do Pascoal, ele não jogou bem, mas não foi horrível. É porque a característica do Bobadilla não é de meio atacante. Então cabe o treinador olhar para o jogo e enxergar, eu não preciso desse jogador para essa característica nesse jogo. Acho que o Zubeldia poderia ter ousado mais, como ele ousou. Aí ele tirou e colocou o Eric aberto, trouxe o Lucas mais por dentro. O São Paulo começou a criar mais, ter mais apoio. O Rafinha foi quase um meia no segundo tempo ali, pelo lado direito, toda hora construindo o jogo. Então, assim, e com um jogador a menos fica mais difícil para marcar. Não é fácil, não. Valente, o Goiás marcou muito, mas o São Paulo tem muito mais time, tem muito mais repertório, tem mais jogadores, e com um jogador a mais facilitou sim. Expulsão é a interpretação do árbitro. Acho que o VAR não tem que ficar se metendo, na minha opinião, em lances como esse. Estava muito visível para o árbitro, ele estava perto do lance. Se ele achou que era amarelo, sabe? Agora parou, como o Mauro falou, vai para lá. O Simon já fala, é isso mesmo. Câmera lenta, meu amigo, fica difícil, porque o pé vai lá no rosto do cara. Então, assim, acho que tem lances que é para deixar o árbitro ali decidir.
né? Ele estava muito próximo do lance. Agora o São Paulo não tem nada a ver com isso, fez a parte dele, 2-0, e para mim, né, já está aí classificado. Se tem que jogar, é melhor jogar, mas acho que o São Paulo agora indo para lá e o Goiás tendo que sair para o jogo, o São Paulo até ganha o jogo lá fora. O detalhe que aconteceu no final do segundo tempo, né? Ontem a gente comentou, né? O Reinaldo, se eu não estiver enganado, ia fazer 36 jogos, é o segundo, porque o Luciano, 39 jogos. 39 jogos, 13 gols, 13 cartões amarelos, porque ontem levou mais um. Agora, você acha que o Zubeldia achou ruim? Lógico que não. O Zubeldia vive tomando também e defendeu. É o temperamento do cara, deixa ele fazer gol. É óbvio que prejudica, quer dizer, já são 13 cartões. Você pegar, já não vai enfrentar o Flamengo agora, por exemplo. Já são 4, você pegar 13, 12, cada 3, ele já perdeu 4 partidas por isso. Brasil, né? É, não, mas ele não vai enfrentar. Ele já está suspenso. É, porque já teve outro amarelo também. Já vem de amarelo. Porque assim, ele, enfim... eu gosto muito do Luciano, faz gols, luta. Tomou amarelo, tá fora. Mas hoje em dia também a gente está vendo muito jogador. Não estou defendendo, não sou advogada do Luciano, ele realmente se passa em muitos momentos. Mas assim, hoje em dia a gente vê muito jogador tomar cartão no banco que às vezes poderia ser evitado na conversa. Rafinha tomou em 2 jogos, nós comentamos ontem, né? Então. No banco, em 2 jogos, ele tomou ontem jogando, não tomou. Mas enfim, Mauro, a vantagem é muito boa, 2-0. Só para a gente fechar a questão do Eric, que o Zubeldia coloca durante o jogo, e o Pascoal chama atenção aqui para essa mudança. Vamos ouvir o que o próprio Zubeldia fala na entrevista coletiva sobre o motivo dessa substituição. É o mais difícil do futebol, trabalhar sem espaço, com a obrigação de encontrar os espaços, de encontrar os goles de maneira imediata, é o mais difícil. Sabíamos de la complejidad y repito, siempre digo que este tipo de partidos son los más difíciles de destrabar. El ingreso de Eric básicamente tenía que ver con resoluciones en espacios cortos. Él abierto por derecha nos podía meter algún pase, podía gambetear, podía atacar el espacio o el poco espacio que podía haber. Es decir, todo lo que aconteció en la jugada del gol. Es un jugador que resuelve en espacio corto. Entonces me parecía que el partido estaba hecho, digamos, se había presentado para él. Así que por eso la modificación. Falando dos espaços curtos, né? Ele vai para a característica, que realmente a característica é muito diferente de um e de outro. Mas o Zubeldia ele não gosta de fazer alterações no intervalo. Não sei se vocês reparam isso, mas geralmente o time volta com a mesma formação no primeiro tempo. E ele espera 15 minutos para ver se o time entende aquilo que ele passou no vestiário. E aí ele começa a fazer as alterações. Ontem não. Ele já voltou com essa alteração. Porque ele já tinha um homem a mais em campo. O São Paulo não estava construindo o placar, precisava construir um placar. 2-0 é um placar muito bom, o jogo vai ser na Serrinha, não vai ser no estádio, vai ser no estádio Ailê Pinheiro, não vai ser no Serra Dourada, que é um estádio menor. A torcida do Goiás gosta muito quando o time joga lá, porque é uma pressão muito grande. O Serra Dourada está passando... o Serra Dourada é aquele negócio, tem que passar por licitação, porque precisa trocar a iluminação, e aí... a coisa às vezes não caminha tão rapidamente como os clubes querem. Por isso que o Atlético joga no Ascioli e o Goiás joga na Serrinha. E vai jogar na Serrinha contra o São Paulo. Já imaginou quanta gente não iria no Serra Dourada para ver um jogo como esse? E lá eu acho que são só 14 mil, então, onde vai jogar. Só 14, pequenininho, o estádio é pequeno. Facilita ainda mais a vida do São Paulo. Por isso que o Goiás queria... Não, mas o Goiás queria levar um empate para lá, para sufocar lá, né? Mas também o Zubeldia disse, eu acho interessante quando o técnico reconhece. Isso que ele falou aconteceu no gol. E eu imagino que ele tenha pensado, era espaço curto, vou pôr o Eric aqui, que ele pode dar um passe ou um drible. Aí foi o que ele fez, aconteceu o gol, ele mesmo comenta. Mas ele disse que também isso foi muito circunstancial para destravar, como ele diz aí, o Goiás. Não significa que ele vá fazer isso contra o Flamengo, um outro time agora, enfim, falando do Flamengo, que é o próximo adversário aqui, né? Era um jogo para quebrar a retranca lá e funcionou. E aí, põe o Eric aqui, junta o Luciano com o Lucas pelo meio, o Ferreirinha aberto lá e vamos que vamos. E Caleri e Luciano marcando. E aí é difícil São Paulo perder, quando os dois fazem gols.
Mas dá para poupar, né? Que São Paulo tem jogos importantes também esse mês. Sim. Eu acho que agora dá para dar uma mesclada lá nesse segundo jogo. Acho muito difícil o Goiás conseguir reverter e pegar essa vaga. Todos vocês falaram do lance da expulsão do Marcão, né? Mas assim, avaliando opiniões, eu quero saber a opinião de vocês. Vamos encher a tela com o lance agora, por favor, porque eu confesso que assim, eu tinha achado o amarelo de bom tamanho. Eu não acharia um absurdo se o Marcão não fosse expulso nesse lance. E aí, daqui a pouco a gente pode entrar na questão de se o VAR deveria ou não chamar, mas antes eu queria a avaliação, a opinião de vocês sobre a entrada. Vou começar aí no camarote. Começa você, Tetra. Não, assim, parado aí o lance, câmera lenta, eu expulsaria também, porque ele usa de força excessiva, é a palavra que o Simon me ensinou, né? Desnecessário ele manter o pé alto. Mas não dá tempo, o cara chuta, eu entendo, fui jogador também. Mas assim, você vê, tem jogadores, não estou falando que é o Marcão, mas eu joguei com muitos jogadores que gostam de demonstrar uma força absurda e até desnecessária para o lance, para jogar para a torcida, mostrar a raça. Aí chega dando aquele bicão, aquela agulhada que a gente falava, né? Dá uma agulhada nele logo, pô, esse Luciano é meio abusadinho. Então ele chegou com tudo, né? Toca na bola, mas levanta o pé muito alto e pega no rosto. Então, pela imagem, eu também expulsaria. É o Rafinha falando com ele ali, né? Isso que tem que acabar também no futebol brasileiro, né? O cara tá lá tomando uma decisão no VAR, já tá o jogador, o capitão ali pressionando, enfim. Eu estou com aquilo que falei no começo, que o Zinho também falou. O cara tá pertinho, poucos metros e deu o amarelo. Eu ficaria no amarelo, achei errado o VAR chamar e ele não seria expulso, porque o árbitro que interpretou ali achou que era para amarelo, que ficasse no amarelo. Achei errado o VAR chamar. Eu acho que é um lance, lance brusco grave, né? Porque ele poderia, o Zinho falou uma coisa perfeita. Dá para tirar o pé e evitar não precisava daquele pé ir lá em cima. Vou ficar olhando para cá que eu quero ver bem grande esse lance para ver se eu você quer acho ver no telão? Vamos ver no telão. No telão você vai ver melhor. Eu acho que o amarelo estava de bom tamanho, assim, não vai na cara do amiguinho. É um lance temerário para mim, não é um lance grave, brusco. Eu acho porque que é um aí lance é o quê? brusco, grave. É a interpretação, né? O árbitro interpretou que não era um lance para cartão vermelho. Mas aí, gente, eu confesso para você que eu fico... Aí na imagem parada, pega no rosto, né? Bateu no rosto, né? Ele não chutou a cara do Luciano, não, né, gente? O pé sobe e o Luciano vem e bate no pé do lado ali, né? Ele não vai dar um bico na cara do Luciano. Eu só acho que o juiz estava perto demais, mas enfim... O VAR hoje chama para tudo e o cara que estava no VAR também... Nesse caso, na regra diz que o VAR pode intervir. Sim, se ele entender que é lance para cartão vermelho, ele pode intervir. O árbitro tem que ter uma consulta para ver. Eu ainda vou ver no Campeonato Brasileiro o dia que o árbitro vai falar, não, vai só amarelo. Eu já falei isso aqui há uns dias, né? Vai ter dia que vai chegar uma hora o cara vai falar, não concordo. É muito difícil, assim... Porque ele é muito convencido, né? Eu já perguntei para o Gaciba, tem um percentual alto, não é 100%, mas já perguntei, exatamente, desde o ano passado, qual o percentual de vezes que o árbitro vai lá e mantém a decisão dele? É um percentual pequeno, porque... É óbvio que se ele deu o amarelo e o cara vem aqui dar uma olhada direito, o cara já está falando, para mim foi para vermelho. Lógico. Óbvio que ele já deu opinião. Eu acho que entra outra coisa, Mauro. E aí começa o Jonathan Pinheiro estava no campo, é um árbitro muito menos experiente do que o Rafael Trace. E aí eu acho que entra também uma questão de segurança, uma questão de experiência nesse tipo de jogo. O Trace tem muito mais. Então, até isso, às vezes, acaba interferindo na decisão do campo. Como é que você vai virar para um árbitro muito mais experiente do que você e falar, não, eu tenho completa certeza do que eu estou dizendo? Aí eu fico com uma outra dúvida. O Trace também viu o lance do Caleri no VAR. E aí é o critério, Pascoal. Porque se ele chama para a entrada do Marcão, para mim, deveria ter chamado quando o Caleri dá uma cotovelada no rosto do adversário. Ele estabelece uma linha. Qual é a linha? A linha é, se tiver jogada violenta... Eu vou marcar. Pra quem não viu o lance, é o cotovelo esquerdo, tá? Não é esse bracinho direito, não. O braço esquerdo pega no rosto do jogador do Goiás.
Claríssimo, né? Bem na frente dele também, né? Porque ele gira o corpo 2 vezes, né? O Caleri gira o corpo 2 vezes e o braço esquerdo é que acaba atingindo o Sander, é o lateral esquerdo. O Sander que está na bola e ele acaba sendo atingido. Eu comentei lá, né? Jogou muito no esporte, tem 33 anos, super experiente, é isso aí. Queria complicar a vida do São Paulo, né? O Sander não é um jogador violento. Não. Aí você tem que levar em consideração o seguinte: tem gatilho, eles falam que é gatilho, o cotovelo tem o movimento para acertar o adversário? Tem o movimento para acertar o adversário. Ele tentou se desvencilhar do Sander no primeiro momento, não conseguiu. E no segundo ele deu a cotovelada. Aí o VAR também tinha que chamar. O Trace tinha, aí já é uma questão de obrigação. Se ele viu o primeiro lance, no segundo ele deveria por obrigação de ofício chamar o árbitro. Olha, aconteceu isso. Vê o que você analisa a respeito disso. Porque aí, Zinho, entra o critério, né? Se você chama para uma jogada de pé alto e você não chama para uma cotovelada, aí a gente se vê no direito de questionar o critério de quem está avaliando essas imagens. Não, aí tem todo o direito do Goiás de reclamar. Claro. Para mim era lance para ser expulso. Porque são 2 lances, né? Tem gente que fica atento só no primeiro lance, que não pega no rosto, mas assim, também é um movimento desnecessário do Caleri. A bola está dominada para ele, o cara não chegou ainda na bola. Aí o movimento de jogador ali, né? Olhando o que eu enxerguei ali. Sabe, uma coisa é ele deixar o corpo para travar o defensor, que ele faz muito bem. Né? O Caleri segura muito bem essa bola na frente, faz bem o pivô. Mas com o corpo, né? Não com os braços, com o cotovelo. Então ele já manda o braço no primeiro lance. E no segundo, muito pior ainda, né? O jogador nem estava mais chegando perto da bola. Então, assim, é lance pro... Se o árbitro não viu, o VAR chamar. Dá uma olhadinha no Arboleda quando sai a cotovelada. Dentro da grande área. Arboleda lá atrás? Lá em cima, ó. Saiu a cotovelada, olha lá o Arboleda. Nossa, eu não tinha reparado. Agora sim, eu tô dentro dessa linha de raciocínio aí do Zinho, totalmente desnecessário um jogador como o Caleri fazer isso, né? Totalmente, cara, a gente não esperava, ele não é um cara violento, não sei o tanto que ele já estava incomodado com a marcação, etc e tal, mas, pô, olha lá, não é, cara. Aí vai embora, vai expulso o jogador da categoria dele, da importância dele, por uma jogada dessa, nossa, sinceramente, me decepciona a atitude. Cara, o que dele o e do falou, VAR. Mauro, é realmente, assim, chama muita atenção. Tá ali, ó, bem no alto do seu vídeo, o Arboleda no centro da imagem. Ele coloca as 2 mãos no rosto, como quem diz assim, lascou. E o árbitro tá próximo, Dani. Ele tá vendo tudo. Tá no raio de ação do árbitro. Ele tá próximo, como ele tava no Marcão. Como ele tava no Marcão. Aí ele deu o amarelo lá, deu aqui. Só que aí lá o VAR chamou e aqui não chamou. Vamos ver esse. Já comentei sobre a treta das expulsões. Vocês acham que o jogador do Goiás foi bem expulso? Que o Caleri deveria ter sido expulso? Eu quero total sinceridade, sem clubismo da parte de vocês. E dando a minha opinião, eu acho que o amarelo teria sido de bom tamanho e o principal problema do VAR aqui no Brasil é se intrometer demais. O árbitro estava de frente para o lance. Eu acho que os 2 lances, tanto o do Caleri como o do Luciano, são lances bem no limite entre o vermelho e o amarelo. Então, se o árbitro deu o amarelo corretamente para o jogador do Goiás, ele deveria ter dado o amarelo como deu para o jogador, para o Caleri. A grande questão é o VAR entrando ali na discussão. O pé não pega de cheio no rosto do Luciano, o pé resvala. É sim o lance evitável? É sim o lance evitável, mas não chega a ser uma agressão. Chega a ser mais não sei se despreparo é a palavra certa, talvez uma prepotência do jogador do Goiás. Mas o amarelo não seria um absurdo, assim como o vermelho não foi um absurdo. Então, o grande problema do VAR é entrar demais em lances interpretativos e entrar de menos em lances claros. Por exemplo, São Paulo e Atlético Mineiro. A bola claramente bateu na mão do zagueiro, do atacante do Atlético. Mas o VAR não chamou. Ali não é um lance de interpretação, ali é um lance claro. A bola bateu na mão. Então, para mim, o grande problema do VAR é entrar em lances interpretativos e não entrar em lances claros.
Isso mudou o jogo? Sim, mudou o jogo. Talvez o 11 contra 11, o jogo seria até mais fácil para o São Paulo. Talvez com o decorrer do tempo o Goiás ia começar a se soltar mais um pouco, gerando espaços. Na circunstância de 11 contra 10, o Goiás se fechou mais, dificultando muito as ações do São Paulo. E o São Paulo, não é de hoje, tem grandes dificuldades em jogos em que o adversário se fecha. É muita dificuldade. Eu vejo, às vezes, times que jogam com... Eu gosto muito de assistir outros jogos, né? Então, às vezes eu assisto jogos do Palmeiras. O Palmeiras não tem tanta dificuldade assim. O Palmeiras consegue gerar e abrir espaços dentro de uma defesa adversária fechada de um modo que o São Paulo não consegue ainda. Muito porque o Palmeiras tem um meia articulador, Rafael Veiga. O São Paulo não tem. O Luciano não é esse cara do passe, da dinâmica, de construção. O Luciano ele é o cara da finalização. Por isso que eu falo muito aqui. Eu prefiro o Luciano como segundo atacante do que como esse meia armador. Eu acho que o Luciano, como meia, é um jogador comum para medíocre. Mas o Luciano, dentro da área, ele é muito decisivo. O Luciano já mostrou nos anos anteriores, atuando como segundo atacante, que ele é um cara muito fora de série dentro da área, ao lado do Caleri. Luciano e Brenner, o tanto que o Luciano fez gol ao lado do Brenner, Luciano e Pablo, tanto de gol que o Luciano fez com aquele time do Diniz, o próprio Luciano e Caleri na época do Rogério Ceni, o Luciano cansou de fazer gol ao lado do Caleri. Então, assim, o Luciano dentro da área, importantíssimo. O Luciano fora da área, armando o jogo, dando passe, criando jogada, chega a ser ridículo as atuações dele atuando como meia. Então, quanto mais dentro da área ele tiver, melhor. A grande questão é, quem cria? Quem vai dar esse passe? A gente depende do Lucas, mas o Lucas também não é esse cara do... O Lucas até tem o passe mais qualificado que o Luciano, mas ele também não é o meia, o clássico, o meia 10, o pensante. Ele é o cara do drible, da arrancada, do desafogo. Ontem ele deu o passe pro Eric e o Eric deu o passe pro Caleri fazer o gol. Sim, mas a gente não vai cobrar do Lucas fazer isso todo jogo. O Lucas é o cara que tem que pegar essa bola, girar o corpo e sair costurando a defesa adversária. Assim como o Ferreirinha faz isso do lado de lá. Então, alguns jogos, o São Paulo fica muito previsível, o São Paulo fica muito lento, o São Paulo fica muito sem jogadas. Fica previsível a ponto de o time adversário sabe, essa bola vai girar, chegar no Lucas e ele vai arrancar. Ou essa bola vai girar, chegar no Ferreirinha e ele vai tentar fazer alguma coisa. Se torna previsível, se torna fácil de ser marcado. Por isso que você precisa de um meia que tenha o passe, que fala a jogada... O meia dá a entender que a jogada vai para esse lado, mas aí o meia acha um passe onde ninguém tá vendo. São Paulo não tem esse cara do último passe, da construção, do passe diferente, do passe entre linha, aquele passe por elevação, ou aquele passe no meio da defesa, milímetro. São Paulo não tem esse meia. E o São Paulo vai precisar de um jogador desse para alguns tipos de jogos. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil. Você vai jogar contra o Nacional lá. Vamos supor que o Nacional faz 1-0. O Nacional vai se fechar e é bola pro mato, é pancada, é tudo. O São Paulo precisa de um cara assim. Assim como o Goiás jogou ontem atrás, o São Paulo vai ter, durante o resto da temporada, muitos times que vão jogar desse jeito, retrancados lá atrás. Por isso que o São Paulo joga tão bem contra os times bons. São Paulo joga contra o Flamengo, joga bem. Por quê? É um time que não se retranca. É uma trocação, peito aberto, joga e deixa jogar. Contra o Botafogo, contra o Fluminense, contra esses times que não se retrancam, que jogam, o São Paulo se sai bem. Porque o São Paulo, além de ser um time que marca bem, é um time que aproveita espaços com o Ferreirinha, com o Lucas, o próprio Caleri, que se movimenta, sai da área, não fica só lá parado fazendo pivô. Sábado, o São Paulo joga contra o Flamengo. O Flamengo é um time que, por mais que esteja na liderança, o Flamengo não é um time que está jogando brilhantemente. Para mim, o São Paulo consegue vencer o Flamengo. Não é um absurdo, não é, nossa, o São Paulo venceu o Flamengo. O São Paulo pode sim conseguir vencer o Flamengo por 2-1, por 2-0, por 3-1. Porque o Flamengo deixa espaços que podem ser aproveitados pelo Lucas, que pode ser aproveitado pelo Ferreirinha, que pode ser aproveitado pelo Caleri. Eu não sei se ele deve entrar com o Rato, mas para mim, ele também poderia entrar com o Eric, que entrou muito bem. E o Eric, apesar de às vezes ele errar, o Eric, eu falo isso nos vídeos aqui, o Eric erra tentando. Ele não se omite, ele não se esconde do jogo.
Ele tenta, ele aparece, às vezes ele erra, toma a decisão errada, dribla demais, dá um passe a mais, dá um drible a mais, pisa na bola, mas ele tenta, ele aparece, ele não se esconde, ele não é um a menos dentro de campo. O Eric tenta, ele se esforça. Então já pensou, você ter o Lucas pelo meio, Eric e Ferreirinha, a velocidade, lógico, você vai precisar ter compensar defensivamente, vai ter que falar, Eric, Ferreira, vocês vão ter que descer. Desce, na hora que o São Paulo tiver sem a bola, desce. E isso é até tranquilo, porque o São Paulo não é um time que geralmente marca lá em cima. São Paulo fecha as duas linhas de 4 ali e espera o adversário para tentar roubar essa bola. Isso acontecia muito bem na época que tinha o Pablo Maia e o Alisson, porque era um meio de campo muito combativo. Então o São Paulo marcava mais atrás para o Alisson e para o Pablo Maia roubarem essa bola no meio de campo com o time adversário saindo. E aí você tinha o contra-ataque com o Lucas e com o Ferreirinha. Isso era uma tática. Hoje você tem o Luiz Gustavo que tá fazendo um bom papel, tá até me surpreendendo. E assim, o Bobadilla realmente não tá bem. Eu acho que ele vai ter que começar a usar o Marcos Antônio, novo reforço, tá se preparando. Teve aí 2, 3 semanas, tal, preparação, ok. Acho que já tá na hora de estrear, já tá na hora de mostrar pra que veio. Pra mim, o São Paulo tem sim chances de vencer o Flamengo no final de semana. Mas a gente vai falar muito sobre esse jogo nos próximos vídeos. Então deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!